Produção Portas em Automático, o portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado. Você que acessou o canal pela primeira vez, assiste o episódio. Se você gostar, se você curtir, deixa um like e se inscreva no canal. Mais um episódio sensacional. Opa, sensacional. Hoje o convidado, ele traz aí uma bagagem Gigantesca. muito forte, né? Não só na área da atuação, como também no conceito das entidades como um todo. Isso né? aí. Fazia um tempão que eu tava querendo trazer esse cara aqui. Perfeito. Deu certo, hein? Deu certo. Deu certo. Apresenta o homem aí com energia. Pô, grande prazer que eu apresento para vocês aqui, Fernando Santos, meu amigo, parceiro da Bave, CEO da Conex Travel, né? O cara que está no mercado aí há 26 anos e à frente da Bave São Paulo. Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que as agendas não foram fáceis, mas estar com você aqui para nós é uma honra, meu irmão. Pois é, a honra é minha de ter recebido aí o convite de vocês. Tenho acompanhado o programa de vocês e já de cara parabenizo, né, pela iniciativa. Então, para mim, é uma honra estar aqui com você, Alexandre, Ezequiel. Espero que sejam uns momentos aí bem Claro, pô. descontraídos e Obrigado tranquilos. por ter vindo, viu? Obrigado por ter vindo. A sua bagagem é muito grande e com certeza vai trazer muito conhecimento para os nossos seguidores aí. Tranquilo. Muito bem. Vamos lá. Como todo mundo aqui que vem no nosso canal, a gente gosta de pedir para a pessoa se apresentar, falar um pouquinho sobre carreira. Depois a gente vai para o assunto que é a Bave. Tá certo. Bom, a minha entrada no turismo foi um pouco assim, vamos dizer, não muito tradicional, rotineira. Poucas pessoas sabem como que eu entrei no turismo, né? Eu vim do ramo de representação, né? Eu trabalhei por 12 anos com representação, vendas de parafusos. Parafusos. Exatamente. Tudo a ver, né? Tudo a ver com turismo, né? A gente aperta parafuso todo dia, né, Alexandre? Pô, como assim vender parafuso, né, cara? Como é que se sobrevivia vendendo parafuso? Na verdade, eu era representante de um grande fabricante de parafusos e nós vendíamos em grandes indústrias, né? Tá. Montadoras, né? Indústrias pesadas e que tinha alto consumo de fixação. E trabalhei por 12 anos e eu fazia toda a região, né? Eu moro em Ribeirão Preto e fazia toda a região lá de Ribeirão, região lá para cima. E é cansativo, né? Você viajar de segunda a segunda, dormir fora, não era uma coisa que estava já me agradando mais, né? E naquele ano... E perceba, você era um viajante. Eu era um viajante. Exatamente. Aí, a viagem Né? Sem querer, a viagem já estava inserida na minha vida. Na sua vida. Mas eu resolvi cheguei a um ponto que eu falei, bom, eu preciso arrumar um emprego, alguma coisa para fazer mais parado, ficar na cidade, parar um pouco de viajar. Não. E naquela época, isso foi em 1994, 93, por aí. Era uma época que eu ouvia muito falar, olha, a profissão do turismo é o futuro do Brasil. O turismo estava começando a querer dar aquela explosão que nós tivemos ali, mais ou menos em 2000, por ali, né? Depois veio a criação do Ministério do Turismo e tudo mais. E então, naquele momento, em 94, lembro até hoje, eu quis fazer uma viagem para a Disney. 94, cara. 94, eu não conhecia a Disney. Poxa, eu quero ir para a Disney e tal. E eu procurava as agências de viagem e elas me chegavam com aqueles pacotes prontos, cara. Porque naquela época lá, tal, pacotão, tal, os fretamentos que tinham, aquelas coisas, Estela Barros e tudo mais. Falando, não quero nada disso. Eu queria assim, eu queria tantos dias, ou seja, o forfé nosso, né? Forfé. Eu não encontrei ninguém que fazia. Não, mas do jeito que você quer não dá. Ou é assim ou não é. Eu cansei de ouvir essa frase, ou é assim ou não é. Falei, gente, mas não é possível tal. Bom, mas enfim, consegui fazer a minha viagem mais ou menos do jeito que eu queria, e aquele mercado começou a me despertar. E quando eu voltei, eu comecei eu tinha gostado demais da Disney, falei, pô, aquela história, vou levar minha família, vou levar meus amigos, e eu comecei no turismo vendendo pacotes para Disney. Olha, cara. Boa. Durante 2 anos, eu levava grupos para Disney. Olha. Aí me especializei só em menores desacompanhados. É o tio Fernando. Tio Fernando. Eu era o tio Fernando na Tio época. Fernando da Né? Disney. Não era tão tio assim na época, né? O cara novinho, velho. Mas eu presumo nessa época aí o mercado de Ribeirão Preto era bem fechado
pra gente de viagem, né? Não era tão aberto assim naquela época lá. Você vender Disney que não fosse Tia Augusta ou Stella Barros, é louco, né? É louco, né? É. Mas foram assim que Talvez, as tias e os tios nasceram, né? Talvez Dimensão. Dimensão, com certeza. Bom, eu sei que isso na época foi um sucesso e dentro de montar esses grupos eu fui aprendendo um pouco do turismo. E uma pessoa que eu tenho enorme consideração lá em Ribeirão Preto, quem é da região vai lembrar, ela tinha uma consolidadora que se chamava Senhora Express, que era a Mara. E eu emiti meus bilhetes com ela. Tá. E ela falou, Fernando, você tá chegando num ponto que não dá mais pra eu ficar te vendendo esses bilhetinhos, cara. Você já tá com um volume, você tem que abrir uma agência, você tem que abrir um CNPJ, aquela Você coisa era um toda. freelancer, então. Eu era um freelancer. Eu juntava minha turma, ia lá, ela emitia o fazia. bilhete e não me dava desconto, não. Ela vendia bilhete com valor normal de agência, né? E como eu não tinha nenhuma afinidade com nenhuma agência, ela me vendia e tal. Enfim, eu montei o CNPJ. E aí ela me deu a dica. Falou, cara, você trabalha dois pontos no ano, que era julho e janeiro. Por que no resto do ano você não vende outros produtos? Eu falei, não, mas não conheço, nunca fui. Ela falou, não, você não precisa conhecer tudo. Existem as operadoras, você chama o cara, ele te ensina, Os especialistas, né? Aí eu comecei, montei o meu CNPJ, continuei fazendo meus grupos e comecei a procurar as operadoras, né? Naquela época, eu me lembro, eu vim em São Paulo, fiquei uma semana aqui e eu ia nas agências para conhecer, falei, olha, eu abri uma agência, tá aqui meu cartão, me mostra o seu produto. Fiz isso naquela época, né? Velho? E assim nasceu, né? A Conex Travel. Na verdade, na época ela nasceu como Conexão Brasil, né? Que depois, em um determinado momento, nós abrimos uma filial em Sertãozinho, que é a Conex Travel. E num determinado momento a gente resolveu fazer a fusão das duas e optamos pelo nome Conex Travel, porque o Conex Travel tinha mais a pegada um pouco do lazer e a Conexão Brasil era só corporativo. Ah, tá. Era segmentado as Era duas empresas. segmentado. Bom, mas aí eu comecei a vender, mas eu vim da área de visitar cliente, de vender para empresa, para indústria. Eu falei, quer saber? Todas essas empresas que eu vendia parafuso, eu fui lá e falei, quem que compra passagem aérea aqui? Quem é? É a secretária da diretoria, vamos lá. E assim começou. Prospectou. Comecei a vender para aqueles clientes que eu já vendia parafuso. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou mexer com esse negócio de lazer, não. Eu vou vender nas empresas. E aí minha vida continuou por corporativo. Bacana. E já foram 26 anos. 26 anos, cara. É uma hoje, luta, hein? 90% da nossa venda é corporativa e 10% a gente vende para as pessoas das empresas que viajam de férias e tal. Cliente interno. Então, essa foi assim que eu caí no turismo, né? Cara, olha, parabéns, porque assim, eu sei que manter uma empresa, uma agência de viagem, uma operadora no turismo, nosso segmento, por mais de 20, 25 anos, a gente sabe que é um desafio muito grande, né? Muito grande para passar por barreiras como questões políticas, guerras, tudo, dólar, conflitos, crise imobiliária, essas coisas tudo nós vivemos. Torres Gêmeas. Vulcão, Torres Gêmeas. Rapaz, eu tenho um episódio, só um recorte aí. Eu tinha ganho um fan tour da MSC para Itália. E uma semana antes caiu a Torre Gêmeas. Teve aquele atentado, aquela loucura. Eu falei, poxa vida, cara, perdi a oportunidade. E era ilhas gregas, era um tremendo no roteiro. Ganhei do Neriton na época, ele que representava a MSC, né? E eu falei, bom, miou o fan tour, né? Miou o fan tour. E eu liguei pro Neriton e falei, e aí, vai ter? Ele falou, tá tudo certo, tudo confirmado. Nós vamos. Mas como? O mundo parou, aquela coisa. Nós vamos. E fomos num grupo de, acho que 12 pessoas. Caramba! Rapaz! Foi logo em seguida, assim? Foi, uma semana depois da Torre Gêmeas. Cara, descemos em Roma. As pessoas estavam com medo de viajar, né? Na hora que desceu em Roma tinha... A América do Norte brecou bastante. Os carabineiros lá com as metrancas na porta do avião, assim, cara. Uma coisa louca, assim. Foi uma experiência bem, bem legal. Aconteceu tudo sem problema nenhum. Mas foi um episódio que me marcou. Por causa da... Foi uma semana depois da Torre Gêmeas, cara. E assim vai o turismo, né? Cada hora é uma coisa. Dólar sobe, dólar cai. E agora a pandemia. Enfim. Então... A gente vai pondo nas histórias. Vai entrando, né? Vai entrando, aí vai. E... Isso já foram 26 anos, né? Mas assim, falando um pouquinho agora do associativismo, né? Como que eu entrei nisso? Como chegou a Marvel? Conta pra quem tá assistindo, de repente tem pessoas Viesp, né? tem pessoas que não estão, que talvez não sejam do turismo aqui. Verdade. Conta pra gente o que significa a BAV. Associação Brasileira das Agências de Viagens, a BAV. Ela tem o seu Conselho Nacional,
né? Que é desde Ela tem 65 anos. 65 anos. Isso. Ou seja, pessoal, a BAV está há mais tempo no mercado do que o Ministério do Turismo. Para vocês terem uma ideia como É verdade. faz tempo que nós temos aí a Associação Brasileira. A gente deve muito à história da BAV, né? Tá. Foram muitas conquistas que às vezes os mais novos às vezes não sabem. Muito do que a gente vive hoje foi conquista da BAV lá atrás. Exato. Então, 65 anos não é de hoje para amanhã, né? É uma história. Uma história, pô. E, na verdade, ela funciona mais ou menos como se fosse a OAB. Cada estado tem a sua associação estadual. No caso, agora, atualmente, eu estou presidente da ABAV São Paulo. São Paulo. Só São Paulo. Só São Paulo. Só São Paulo. E cada estado tem a sua ABAV. E tem o Conselho Nacional, que é presidido hoje pela Magda Nassar, que cuida de todas as estaduais. Né? Então, esse é só o desenho da ABAV. Mas a minha história começou antes com a Viesp, Associação das Agências de Viagens do Interior do Estado de São Paulo. Né? Mas por que entrar em política? Você estava tão bem no seu segmento lá, sossegado. E mais uma vez... Vendendo bem, ganhando dinheiro. Caí de paraquedas. Outra história interessante, vale a pena contar. Tá, conta aí. Tava eu lá na agência, trabalhando, e vocês vão se lembrar, quando, em 2000, né, a chegada da internet, aquela coisa toda, a Varig, na época, lançou uma tarifa que chamava-se Tarifa Web. Isso. Lembram-se? Lembro. A tarifa web só valia para quem entrasse na internet, no site da Varig e emitisse lá. Foi mesmo, Fernando. Eu falei, gente, isso é um absurdo. Se isso aqui for para frente, acabou o nosso mercado. Isso em 2000. E na época eu vi, começou aqueles buchichos, aquela coisa. Eu peguei, naquela época a gente se comunicava por fax, né? A gente passava fax, tava chegando o e-mail. Isso. E Os mais novos é um absurdo. Um absurdo. E eu falei assim, eu vou soltar um e-mail. Vou soltar um e-mail, cara. Eu montei um belo e-mail, printei as telas da Varig, printei as telas do Amadeus e falei, olha a diferença que dá fazendo pelo Amadeus e fazendo nessa tarifa web pela internet. E fiz. E eu me lembro que eu terminei com uma frase na época que estava em alta, o Boris Casoy, que ele falava, isso é uma vergonha. E eu terminei meu e-mail assim. E eu disparei, acho que, sei lá, disparei pro Brasil todo, cara. Sei lá que vai dar, pelo menos eu vou fazer o meu barulho. Tô eu trabalhando, toco o telefone, tem uma pessoa que quer falar com você, tá, passa aqui, tá, da Viesp, tá bom. Alô, quem tá falando? Fernando. Ô, Fernando, aqui é o Rocha. Você me conhece? O Rocha de Campinas. O Rocha, presidente da Viesp. Aqui é o Rocha. Eu li aqui o seu e-mail. Sabe que eu gostei muito? Rapaz, você tem muita conversa. Aquele jeito dele, né? Interiorão, né? Que saudade, seu Rocha. Gente boa. Aprendi muito com ele. E você não pode vir aqui em Campinas? Eu queria conversar com você. Vamos almoçar comigo aqui. Tá bom. Vou, passar o endereço. Fui em Campinas. Fui na sede da Viesp. E lá conversei horas e horas e horas com o seu Rocha. E ali nasceu uma amizade muito sincera. Porque ele falava, né? Na verdade, o resumo é que aquilo que eu fiz nada mais é do que o trabalho que a Viesp fazia. Ele me explicou como é que funcionava. E lá na Viesp, eles tinham, assim como tem a BAV nacional e as regionais, que são as dos estados, na Viesp tinha as delegacias regionais. Então elas eram, tinha a presidência, que era o seu Rocha. Regionais, eu não conhecia, não, isso aí não. Então, por exemplo, era uma delegacia em Jundiaí, uma delegacia em Santos, uma delegacia em Prudente, outra delegacia em Rio Preto, Bauru. Existiam algumas maiores cidades, eram os diretores da Viesp e se chamava-se Delegacia da Viesp. E o diretor regional chamava-se Delegado da Viesp. Então eu tenho alguns amigos do turismo que até hoje me chamam, ô delegado. É forte delegado, né? Pra você ver, como na época a história era pá mesmo, né? Ele falou, eu tenho Ribeirão Preto lá, eu não tenho ninguém lá na delegacia, quero criar uma delegacia em Ribeirão. Eu quero que você seja o delegado lá. Aí já começou. Como é que é? Foi assim que eu entrei na Viesp. Já virou vereador, né? E lá você passou 15 anos, né? Depois, com o falecimento do seu Rocha, né? Quem assumiu na sequência foi o William, a gente mudou um pouco. A delegacia virou diretoria regional, a gente tirou esse nome delegado. Mais profissional, estatuto, né? A coisa foi indo até que a gente achou que era um momento de se aproximar da BAV São Paulo. Por quê? Porque a Viesp, ela nasceu de uma dissidência da BAV São Paulo. Por quê? Porque lá atrás, em 1982, né, quando nasceu a Viesp,
Se eu não me engano, acho que foi em 82. O pessoal falava assim, não, a BAV São Paulo só cuida da capital, interior, porque naquela época não tinha internet. Quem quisesse falar com o interior tinha que pegar o carro e ir, ou o interior pegava o carro e vinha em São Paulo, como eu falei. Eu peguei e fiquei uma semana aqui visitando as operadoras. Dura. Então o interior achou que, não, vamos fazer uma associação só do interior. Assim nasceu a Viesp. Legal. E foi um sucesso e tudo mais. E nesse tempo, depois da morte do falecimento do seu Rocha, a gente achou que era um momento de iniciarmos uma conversa com a BAV São Paulo para... Não fazia mais sentido ter duas associações. Eu vou botar um pouquinho atrás, porque cuidar de minha particular. A BAV, a tradição da BAV era Água de Lindóia. Em alguns momentos... Da Viesp. Da Viesp. A Viesp. Desculpa, a Viesp. Sim. Em algum momento ela foi para Campinas, em algum momento foi para Santos, Campos do Jordão, e se eu não me engano também uma cidadezinha perto do interior aqui, que era de Flores, mas chama... Olambra. Sim. Isso mesmo. Então, por que essa mudança de comportamento assim? É questão política, estratégica? Não, na verdade, assim, é um vai e volta, porque, veja, hoje eu posso falar com propriedade, porque, assim, eu ouço muito isso. Então. Muito. Existem aqueles que amam Águas de Lindóia e falam, se não for em Lindóia, eu não vou. Não vou. Tanto agente de viagem como operador, como expositor. Isso. E da mesma forma, aqueles que falam, não, Águas de Lindóia é uma cidade pequena, o hotel não tem estrutura, eu não gosto daquilo lá, eu queria na capital, eu queria em Campinas, queria não sei o quê. Se for em Lindóia, eu não vou. Como que você divide isso? Então, em determinados momentos, saía, testava, mas eu posso lhe afirmar, assim, foram sucesso, né? Claro. Mas sempre voltava para Lindóia. Por quê? As origens. Porque é uma coisa que eu digo que é indissociável do interior, essa feira de Águas de Lindóia. Ela é tradicional, né? Mais de 40 anos fazendo essa feira. E, claro, não só em Lindóia, mas em Lindóia eu posso afirmar com certeza mais de 30. Certeza, isso mesmo. Isso aí. E depois que voltou para Lindóia, né? Voltou a ter aquela performance de network. Certo. Por que explodiu Lindóia? Porque não tinha internet. Então todo mundo ia para Lindóia para falar com o interior. E o interior ia para lá para ver esse pessoal. Era uma sinergia sensacional. Com a chegada da internet, deu uma diminuída um pouco nisso. Eu não preciso mais de ir numa feira, eu não preciso mais de tá ali presencial. Né? Óbvio que eu defendo que nunca vão acabar as feiras, porque para quem quer fazer network. Você vai me desculpar, mas network por vídeo, não. Eu respeito quem defende outra ideia, mas eu acho que as reuniões online, elas são para momentos específicos. Exato. Né? Nada vai substituir o network. Face to face, né? E por isso que nós voltamos, né? E a Viesp, na época, voltou e decidiu, daqui não sai mais, porque toda vez que volta, a feira bomba mais. Isso aí. Bom, mas foi bom você ter tocado nisso, porque quando o seu Rocha faleceu, o William, que assumiu, o William Périco, fez um trabalho fantástico de aproximação com a BAV São Paulo, que naquela época era o Edmar Bull, que era o presidente. Isso, me lembro. Eu estava lá já. E o Edmar, com uma cabeça sempre de vanguarda para frente, falou, não, vamos juntar. Só que juntar não é uma coisa assim, amanhã junta. Você tem duas empresas, são dois CNPJs, duas diretorias. Possui as suas imóveis, tem as suas, as suas características. Como que não vão fazer isso? Então foi se estudando, trazer experiência aqui. Eu sei que, para resumir a história, foram 10 anos. 10 anos? 10 anos de aproximação. Cada ano trazia um pouquinho. O primeiro passo que foi dado foi sair da sede de Campinas, da Viesp, fechou a sede em Campinas e fomos para a BAV São Paulo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Isso. Foi o primeiro passo dado desses 10 anos. Só falou, vamos economizar. A gente usa as mesmas coisas, escritório, água, luz, telefone, papapá. Tem espaço aqui, vocês vêm para cá, vocês ficam ali naquela sala, a BAV São Paulo aqui, e vamos tocando. Ali começou a sinergia. Olha que legal. E em 10 anos, a gente conseguiu finalmente fazer a unificação, que foi, na verdade, a pandemia que bateu o martelo mesmo. Tá. Né? Ajudou o processo. Foi em julho do ano passado, em 2021, houve a Assembleia Geral da Viesp, né? E por unanimidade, cara. Dizem que a unanimidade é burra, né? Mas nesse ponto eu não acredito, não. Eu acho que foi muito positivo. Por unanimidade, os associados da Viesp aprovaram a unificação com a BAV São Paulo. Então,
O CNPJ da Viesp já está em fase de encerramento, né? Em janeiro para cá a gente começou a unificar contas, unificar o restante que faltava. Já unificamos os associados a partir de janeiro, hoje é um corpo único. Que legal. Unificamos o staff, né? Dos colaboradores aqui em São Paulo. E a Viesp, juridicamente, ela deixa de existir, acredito, aqui até o final do ano. Mas a gente continua ainda com a história. Essa união que agora se firmou, acho que o grande mote aí era não perder o porquê que a Viesp surgiu, né? Sim. Você unificou, mas mantém ainda a característica dos dois. As raízes, né? Vinculada com a BAV. Quando a gente, da mesma forma que a gente fez a assembleia com a Viesp, a gente fez a assembleia com a BAV São Paulo. E foi muito batido na tecla isso do porquê. Muitos, eu diria que quase todos, não sabiam por que existia a Viesp. Porque as pessoas vão mudando e a gente vai carregando o passado, vai carregando o passado. E eu falei assim, alguém aqui sabe por que a Viesp existiu? Não. Então, tá vendo? Aí foi uma dissidência, porque não tinha internet, conta essa história toda que eu contei. Imagina, traz pra dentro, tal. E foi por unanimidade na BAV São Paulo a aprovação para que a Viesp viesse para dentro da BAV São Paulo. Legal. Bacana. De ambos os lados. Foi uma fusão de extremo sucesso, já mostrou pra gente que foi a melhor coisa que a gente fez. Unificamos o discurso, unificamos as entidades, criamos força, criamos voz política, trouxemos todas as bases políticas que a gente tinha, o que tinha de bom em cada entidade. E vamos para cima. O que tinha, né, dentro da Viesp é uma história muito, muito bacana, muito bonita, que foi bom para a história. Legal. E isso nós fizemos questão de trazer, de respeitar. Tanto que a feira continua em Lindóia. A BAV São Paulo assumiu, mas ela continua nos mesmos moldes que sempre foi. Né? Vamos melhorar o produto. Né? Esse ano foi o primeiro ano que nós transformamos a feira da Viesp, que passou por vários nomes também, né? Era a Feira do Interior, feira era o Aviestur, para os mais antigos, depois virou a BAV Expo, a Viesp Expo, interior. E agora nós transformamos em ABAV Travel SP. Por quê? Porque é para deixar claro que é um evento da ABAV São Paulo. Então, a ABAV Travel SP, tivemos a primeira edição esse ano. Em abril foi um sucesso. Já temos data marcada, 30 e 31 de março de 2023, Águas de Lindóia. Estaremos lá. Todos convidados. Ainda está cedo, mas em algum momento vamos lançar todo o evento. E mantivemos isso como um dos produtos da ABAV São Paulo. Legal. Agora falando um pouquinho de ABAV São Paulo. Um segundo produto que a gente criou, que iremos lançar agora dia 27 de outubro, que é o ABAV Meeting SP. Então nós temos o ABAV Travel SP, que é a feira, e o ABAV Meeting SP. O que é o ABAV Meeting? Nada mais é do que a ABAV São Paulo tinha um produto que chamava-se Fórum Executivo da ABAV São Paulo. Lembro. Lembro. E a Viesp tinha um produto que chamava-se Convenção da Viesp. E eram muito semelhantes, eram discussões, palestras, né, debates. Então nós resolvemos juntar esses dois produtos e criamos o ABAV Meet. Serão 2 dias de painéis, palestras. Legal. E nós vamos trazer o pessoal do interior, né? Caravanas? Na verdade, assim, esse produto é somente para os proprietários das agências. Porque a gente entende que o proprietário da agência ele tem que ter um espaço só para ele. Porque existem assuntos que... Claro, exato. Sabe, a gente tem que respeitar também. É para conversar entre os donos, os proprietários. Tá. Então nós temos a ABAV Travel, que seria a feira, que é para todo mundo. A ABAV Meet é para discutir assuntos ligados mais ao quem é o gestor do negócio. Que legal. São 100 vagas apenas. É bem restrito mesmo. Bem restrito. Você vai, Ezequiel? Eu não tenho agência, né? Eu posso ir cobrir como um portão de embarque, ué. É lógico que a gente vai. É lógico que nós vamos. A imprensa vai ser... Claro, pô. É óbvio. Nós estamos preparando, vai ser um sucesso. Nomes de peso vão estar com a gente. Serão 2 dias de debates, painéis. E é uma quinta e sexta. Tá. De novembro. 17 e 18 de... Agora é novembro agora? Novembro. 17 e 18 de novembro. É uma quinta e sexta. Tá. Na quinta-feira à noite, o pessoal que vier do interior vai estar hospedado no hotel. Quem é de São Paulo está aqui também. Nós vamos fazer a entrega do então Top Aviesp,
prêmio Top AVS, Sim. que também era tradicional, fizemos Era questão muito, de não, Isso, bem. não Já descontinuar. recebi alguns. Já? Já Como teve. trem de operadora, pô. É. Como trem. Legal. E aí nós rebatizamos, nessa repaginação de tudo isso, nós criamos o Top SP Melhores Parceiros, que seria o terceiro produto, que nada mais é do que o Top Aviesp com um novo nome, um novo formato, uma nova fase, que será entregue na noite da quinta-feira, do meeting. Quando Então, você à fala noite- parceiros, é parceiro do quê? Fornecedores. Fornecedores. Isso. De um modo geral. A gente vai abrir como sempre foi feito, abre a votação somente para associados Tá, da BAB perfeito. São Paulo. Legal. São 15 categorias, companhia aérea, hoteleira, back-office, mídia, enfim. São lá 15 categorias. O agente de viagem entra e vota. E vota. Que Exatamente. legal, velho. Os vencedores, na quinta-feira, vão lá receber o Premiação. troféu, a premiação São. como melhores parceiros ser aonde, da BAB São Fernando? Paulo. Vai ser no Blue Tree Paulista. Blue Tree Paulista. Blue Tree Paulista. Bom lugar. 17 e 18 de novembro. Aí, pessoal. Nós vamos fazer um lançamento dia 27 de outubro agora, onde a gente já abre as inscrições para quem quiser. São apenas 100 vagas. Você que está nos ouvindo, Menino, corra, bem fique restrito. de olho. Porque os nomes que virão dos palestrantes, olha, eu acho que vai ser bem legal. Eu diria que imperdível. Vai ser Pô, bem que legal os sensacional. painéis que a gente está preparando. E com isso a gente fecha, nesse momento, nessa fase, nessa nova repaginação, os 3 produtos. A Bavi Trava SP, a Feira em Águas de Lindóia, Lindóia. primeiro semestre. A Bavi Meeting SP, painéis, debates, debate. segundo semestre. E no meio do dia, entre um dia e o outro, a gente faz a entrega A entrega. Pô, do sensacional. do top SP Melhores Parceiros. Sensacional. Então a gente meio que deu uma repaginada em tudo, traz toda a história da Viesp, a história da BAV e vamos seguir, fazer uma história nova daqui para frente. Eu espero que outros presidentes continuem com tudo isso aí. Com Enfim, certeza. Do ponto de vista político, assim, o que você vê? Você sente alguma restrição, falta de investimento, de um olhar mais claro para a entidade, para o mercado como um todo? Como é que você vê esse momento? Olha, o investimento sim, a gente precisa, né? Não só como entidade, mas o Brasil em si precisa de investimentos no turismo. Mas trazendo para o nosso dia a dia, eu acho que às vezes falta um pouco de conhecimento dos agentes de viagens. Uma história dessa, por exemplo, nós estamos aqui já há algum tempo falando um pedacinho de um retrato da BAB São Paulo. Se for em cada estadual, tem a sua história. A nacional tem a sua história. Gente, são 65 anos. A BAB São Paulo tem 62 anos agora, completou em setembro. Não é Eu vou falar que eu não aguento. Eu vou ter que falar. Fala, assim. O que eu sinto realmente do mercado, a agente de viagem, ele não vê assim a BAV assim como uma entidade que realmente, de modo geral, tá? Agrega valor. Ele não conhece, eu acho. Não vivencia. Falta de Ele acha conhecimento. que é cabine de emprego, talvez, e a maior parte não recebe remuneração, não é isso? Por isso que eu queria trazer ele Ninguém aqui. recebe. Ninguém por recebe isso- remuneração. É 100% Isso. espontâneo. Frisa lá que é importante. 100% espontâneo. Eu tô pagando para estar aqui hoje, minha empresa tá lá parada. Por isso que eu queria trazer ele aqui. Então, assim, normal, o que acontece, que eu vejo? Eu acho que houve uma mudança de público nas agências de viagem. Eu diria que muita gente ficou mais velho, deixou de atuar. E essa é a história do turismo, desse pessoal mais velho, que teve a sua importância lá no passado. Que hoje a gente usufrui das lutas lá de trás. Sim. Esse pessoal mais novo que chegou, tem gente que não sabe nem o que é a BAV. O que você Exatamente. fez? Então, o que ele olha? Do momento que ele entrou no turismo para frente. Pra frente. Ele não tem conhecimento que é para trás. Por isso que programas como o de vocês é importantíssimo. Legal. Né? Eu vejo em outras mídias também, o pessoal tem feito algum trabalho também de resgatar o passado. A gente tem que conhecer Tem que a ter. nossa história. Exato. Mas isso é meio cultural do brasileiro. Sim. A gente não conhece nem direito a nossa história Exato. como brasileiro, Exato. quanto mais como uma instituição. Eu acho que falta aproximação. Né? Eu vejo por mim, lá em 2000, quando o Rocha me chamou para conversar, ele me deu uma aula do que era a associação. Ele me deu uma aula de toda a história da Viesp. E falou, eu queria que você continuasse fazendo isso lá em Ribeirão Preto. Talvez falte da nossa parte também mostrar para as pessoas o que já foi feito. Exatamente. E o que a gente precisa fazer para frente. Legal. Legal. Né? É. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui, deixar bem claro, e aí você complementa, claro. Muita gente não tem ideia do esforço que é feito por trás para que o turismo consiga atingir suas metas, consiga seguir adiante. Foi o caso, por exemplo, que vocês anunciaram lá
em Recife, Sim. a questão da redução do imposto. Então, olha quanta coisa se consegue através das ABAVs, seja as Esse é um regionais. ponto importante. Você entendeu? Mas não é divulgado. Eu postei no meu LinkedIn, um monte de gente veio perguntar, mas o que é isso? Eu falei, então, leia a matéria, lê direitinho, vai entender um pouco. Criação do Ministério do Turismo, Cadastur, que é obrigatório para que você hoje tenha uma Isso. ideia. Embratur, que na época era obrigatório para ter. Sabe, tudo isso são conquistas. Por exemplo, a Magda vai 3 vezes por semana para Brasília. Será que todo mundo sabe disso? Não sabe. Ela deixa a empresa dela, vai para Brasília 3 vezes por semana para ficar lá nos políticos. Pelo amor de Deus, aprova a redução do imposto de renda. Quanto tempo aprova lutando por isso? Aprova o reconhecimento da categoria e outras pautas que tem. Mas não Legal. é fácil, gente. Não é fácil, porque a hora que a coisa está chegando, vem uma eleição, muda tudo, começa tudo de novo. Muda o ministro do turismo, começa tudo de novo. Muda o governador, começa tudo de novo. Sabe? Não é fácil. E as pessoas, às vezes, precisam procurar também se inteirar. Aquela frase, pra mim, já virou meio que um clichê, né? O que a BAV faz por mim? Não, o que você faz pela BAV? Você quer ver? Você quer ver que eu pague teus boletos? Você quer ver eu ficar louco? Eu ficar louco. É assim. Ninguém te procura para pedir uma ajuda, para falar de alguma coisa, para falar de mercado. Ninguém procura nada. Tá todo mundo quietinho, tá tudo certo. A hora que surge um problema com uma agência dessas online, a BAV não faz nada. Aí eu falo, cara. Olha, eu vou te falar um dado bem interessante aqui. Nós, na pandemia, nós trabalhamos praticamente 2 anos dando uma reestruturada no nosso quadro de associados. Legal. Se você lembra, você Isso. participou disso também, Sim. viu? Infelizmente, a gente teve colegas que não conseguiram atravessar a ponte, não estão mais conosco no turismo. E tiveram que se desligar da entidade. Outros, a gente soube, olha, a gente deu uma isenção para todo mundo por um tempo, acho que não me lembro, acho que foi 4 meses, 3 meses, 4 meses, depois com redução, alguma coisa nesse sentido. E a gente teve uma recuada de agências que, olha, eu estou cortando tudo, até copinho de café. Eu vou ter que sair da BAV, então o que nós fizemos naquele momento? Não saia, a gente para de pagar, e a partir de 1º de janeiro a gente retoma, aquela coisa toda. Foi feito vários ajustes desse e tal. Hoje, nós estamos com o dobro de associados que nós tínhamos naquela época. O dobro? E nós tivemos um número de em torno de 197 agências que nós tivemos que desligar. Pergunta, qual que é o total de associados hoje? Mas espera aí, o assunto é polêmico. Por que desligou? Porque alguns fecharam, alguns não tinham condição mais de pagar, outros voltaram. Depois. Hoje nós estamos em torno de 500 e pouco associados. 540, 550. O mercado é pouco ainda. Para São Paulo? Não, São Paulo. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo é pouco. Concordo. Pouco. Mas para você ver, do sistema BAV, a maior BAV é a BAV São Paulo, que tem mais associados. Sim. Mas é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco, né? Então a gente tem feito um trabalho, né? De atrair mais associados. A gente está com uma boa frequência. Em torno de mais ou menos 20 associados por mês estão aderindo, se associando. Está criando musculatura, né? Está criando musculatura. Por quê? Porque essas pessoas, a gente também mudou um pouco a nossa forma de atuação. Hoje nós temos uma única pessoa lá na nossa sede que só faz isso. Liga para as agências que não são associados. Você conhece o trabalho da BAV, você sabe o que é a BAV São Papaulo, o que a gente faz. Não sei, papapá. E aí começa a mostrar os trabalhos. E assim, nunca na história da BAV São Paulo, pelo menos, e da Viesp, eu posso te falar, nós tivemos assim 20 associados por mês querendo se associar. Então, é um trabalho de reconhecimento de tudo que foi plantado, né? O trabalho que a BAV fez durante a pandemia, gente, todas as ABAVs estaduais... Conta um pouquinho, para quem não conhece. Nós fizemos, quantas lives? 52 lives. A voz do além, a Juliana. A voz do além está me trazendo. A voz do além, a Juliana que está aqui hoje. A Juliana Assunção está aqui comigo, tá aqui minha diretora de negócios. E... Entendeu? É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Porque naquela época não tinha o que fazer. Então, era live. Fizemos vários. A gente teve o momento jurídico, que é importante, que é um ponto importantíssimo. Me ajudou, inclusive. Nós temos 93 ou 94% de sucesso em resolução de casos. Isso aí?
94%? Nós temos Não, desconheço. lá na BAV São Paulo, a gente atenção. chama de conciliação com o fornecedor. Então você está tendo um problema com o Um fornecedor. associado, sei lá, qualquer Um associado à produto. BAV, Isso, Tá. certa base. São Paulo. Tá. Poxa, eu tô com um problema com a operadora tal, com o hotel tal, Reembolso, com a companhia vai, sei lá. tal. Isso. Reembolso, falta de comissão, reacomodação, tudo que você imaginar que possa acontecer. Manda pra gente. A gente manda, a gente procura o primeiro escalão da empresa, explica. 93% É o de índice alto, hein? solução. É alto. Solução. Parabéns. Tamanho, reconhecimento do que a BAV faz. É isso E aí. o associado está começando a enxergar Já. o que a BAV faz por mim. Devolve aquela comissão que você não estava recebendo, reacomodou o teu passageiro naquele momento difícil, conseguiu aquele reembolso que você estava horas e horas tentando e não conseguia falar com ninguém. E aí vai, Legal, fico aqui cara. o dia inteiro falando Sim. todos os problemas que a gente resolveu durante a pandemia. E a gente deu sequência nisso. Tem Acho dado que isso, muito isso que é o grande resultado. valor para a gente de viagem, é perceber essas ações. E sem mexer com o jurídico. Nada, tudo extraoficial, na conversa. Porque muita coisa vai para o jurídico porque falta conversa. Falta conversa. A gente ouve do lado do fornecedor. Poxa vida, se eu soubesse disso, eu não teria deixado chegar Nesse ponto. nesse ponto. Então, às vezes, não chega no primeiro escalão das empresas. Fica travado na base ali. E a BAV tem feito esse trabalho, né, de conscientização com o Maestria. fornecedor. Com maestria. Traz Posso o falar? camarada e fala assim, você tem conhecimento dele? Não, eu vou levantar com o meu time. A hora que levanta, resolve. Resolve. É muito mais fácil. Não é? Essas ações têm valor para a gente de viagem, tem muito É. valor. O que a Só BAV faz desconhece. por mim? Então. Isso é um dos... Doutor Marcelo, jurídico, ele dá a primeira consulta, gratuito. Quais os caminhos... Nossa, eu tenho dó do doutor Marcelo, Eu sei. tudo que ele trabalhou nessa pandemia. Eu falei assim... Ele é um anjo. Ele é um anjo, velho. Pelo amor. Ele é um Então, anjo. assim... Ele é um anjo. Resolveu muito caso. Muita Muito, bucha, eu sei muita disso. bucha. As MPs que saíram, interpretação das São MPs. Então, a BAV faz muita coisa pela gente de viagem. Agora, falta conhecimento. Ah, mas vocês não se comunicam. Nós temos redes sociais, nós temos YouTube, nós temos Facebook, nós temos Instagram. Você lê. Você lê os nossos e-mails, que são disparados diariamente. Né? Olha que Você legal. participa dos nossos e-mails, dos nossos debates. Você vai na nossa feira. Vai na feira. Entendeu? te perguntar, Então, tem que estar mais antigamente- próximo também, para É isso você aí. saber. Claro. Antigamente, a BAV, de modo geral, ela tinha assim, muitas ABAVs regionais, né? Fazendo um tipo interior. Fazia um evento em Campinas, um evento em Sorocaba, um evento em Piracicaba, ela ia seguindo no roteiro. No passado recente aí. Ela fazia essas ações Não no é passado. Cabave? A BAV. Você não é a Viesp, não, que fazia os Não, a BAV. encontros A BAV regionais? São Paulo fazia também. A BAV fazia alguns encontros. Regionais. Eu acho que faz sentido isso aí, levar essa informação para aquela regional lá. Tem um detalhe aí também que, assim, que eu percebo, né? Eu vou para 18 anos aí nesse associativismo já. Mais, né? 2000? Bastante. 22. 22 anos. 22. Então, em um determinado momento, os fornecedores procuravam a BAV para que a BAV fizesse esses encontros. E isso, com o passar do tempo, a chegada da internet, mudou um pouco. Então, o próprio fornecedor começou a fazer os seus eventos próprios. Tá. Né? Verdade. Tinha uma época que eles Isso. faziam. Depois mudou. A gente percebe um movimento ao contrário, né? Muitos achando que não, quer saber, é melhor participar dos eventos. Por quê? Porque também os eventos voltaram, se repaginaram, melhoraram, estão entregando mais. Mas teve um momento que os fornecedores começaram a fazer seus eventos próprios. E isso deu uma esvaziada nesses encontros regionais. Entendi. Né? Entendi. Aí teve a época que, não, a gente, na pandemia, não, vamos fazer tudo online, eu não faço mais encontro presencial. Tá voltando tudo. Gente, o online, ele veio para agregar, ele não veio para substituir, na minha modesta opinião. Ele vem para agregar, mas ele não vai substituir nunca o presencial. Isso aqui que nós estamos Eu fazendo. também acho que não, Não cara. tem como. Já pensou se cada um de nós tivéssemos aqui um em Uma cada tela. canto? A gente fez isso 2 anos Sim, lá na eu BAV sei. São Paulo, nas Exato. nossas lives lá. Sim, isso. Era o Papo com a gente. Papo com a A gente gente. fazia toda terça-feira das 4 às 6 da tarde. E foi um sucesso naquela época, mas ninguém podia sair de casa. Claro. Agora não, gente. Você quer ver gente? Quer ver gente, quer ver conversar, gente. quer viajar, interagir, né? interagir. Então, é um desafio, né? Eu acho que eu vejo com muito louvor, assim, o passado. Eu sou uma pessoa que respeito muito o passado das pessoas, respeito mesmo, porque a gente só está aqui porque alguém fez o que a gente está fazendo hoje lá atrás. Com certeza. Com outras dificuldades, com outros problemas, e por isso que nós estamos aqui firme e forte. E na minha opinião, quem representa o turismo no Brasil chama-se a BAV. É verdade. Verdade. Com certeza. Com todos os seus erros, com toda a sua reestruturação, com toda a sua modernidade, com toda essa repaginação que tem acontecido, mas não é um trabalho simples, fácil.
né? Tem que ter força política, tem que ter as pessoas certas, nos lugares certos, no momento certo. Isso vem fazendo, isso vem acontecendo. Legal. Eu acho que a longo prazo nós vamos ter uma BAV muito mais forte, sem dúvida nenhuma. Quais são os seus grandes Melhor. desafios, Fernando? Os desafios da BAV nos próximos 2 anos? Aí? Eu posso falar Você pela BAV olha- São Paulo, Isso, né? você olha aí pra- eu penso assim, setembro do ano que vem, outubro do ano que vem, termina o meu segundo mandato. Eu estou na reeleição, né? Então, eu já vou o ano que vem, inteira 4 anos que eu estou à 4 frente anos da já. BAV São Paulo. Eu acho que é o momento de eu dar uma descansada, parada, cuidar da minha família e cuidar da minha empresa também, né? Mas a gente sabe que isso está um pouco no sangue. Eu nunca vou deixar de colaborar. Claro, Eu não tenho pretensão de ter cargo, nunca tive, sempre fiz pensando no associativismo. Eu acho que quanto maior o mercado crescer, melhor para todo mundo. Com certeza. Né? Eu acho que é por aí. Se eu tivesse assim um sonho, é que nada do que foi feito até aqui se perdesse. Eu acho que as pessoas que se aproximarem têm que vir com esse espírito. Dá continuidade, Dar né? continuidade no trabalho. Né? Porque eu acho que esse foi o grande sucesso do associativismo. E dar sequência com outras ideias, pessoas mais novas. Eu, por exemplo, estou num muito lugar aqui bem-vindo. que passou muita gente importante nesse cargo que eu estou ocupando hoje. E eu me espelho nessas Claro, pessoas. claro. O que essas pessoas fizeram na época? O que eu Exato. posso fazer diferente ou melhor? Exato. Né? Aonde eles erraram e eu posso corrigir. Eu acho que esse tem que ser o espírito para que a gente vá crescendo. Então, o objetivo que eu tenho é que quem me substitua venha para continuar crescendo Com e certeza. continuar com os projetos aí. Olha, uma né? visão particular minha, né, que eu quero ouvir de você. A BAV Nacional, ela ocorreu agora em Recife e volta Fala da para o feira Rio de do Janeiro. Ela deve ficar no Rio de uma forma assim já definida? Ou o conceito de ser itinerante faz mais sentido? Porque o que eu percebo é assim, quando você fala de Nordeste, a BAV ela casa muito com a WTM, que é muito forte lá no Norte e Nordeste lá. Uhum. Ela tá em um público muito regional lá. BTM. A BTM. BTM. A BTM. BTM. Olha, eu não posso falar pela BAV Nacional. Não, só uma o curiosidade. que eu vejo, né, e participando das reuniões de presidentes, é assim, que nesse momento a BAV continua itinerante. Tem dado muito certo, né? Porque o Brasil é muito grande, existem muitas, Sim. né? Vocês lembram lá atrás, Sim. as pessoas gostavam de ir para a BAV justamente porque cada ano era num lugar. Um lugar. Né? Eu não sei se isso ao longo do tempo vai chegar um momento que volta a ficar fixa em Fixa por algum lugar. ponto. Nesse momento, até onde eu sei, não, ela continua itinerante. Vai ser no Rio de Janeiro, vai ser uma volta ao passado. Na volta passada. Era sensacional, eu já quero fazer já minha reserva e já garantir meu lugar, imperdível. Ficarei lá a semana toda, com certeza. Já é um programa, Sim. né? Pretendo Uma baita levar cidade, minha uma família, baita cidade, ficar um lá. baita pavilhão, né? É um baita espaço. Pô. Um baita espaço. O Rio Centro foi todo reformado por causa da Copa. Existem mais opções de hotéis ali no entorno, Isso. não só Copacabana Não, e outros Copacabana. bairros. Então, acho que vai ser sensacional. Eu acho que vai explodir a BAV no Rio ano que vem. Eu não tenho dúvida. Eu só peguei esse gancho porque você citou a BAV, né, de São Paulo, em questão de Águas de Lindóia, Campinas, Santos, Campos do Jordão. Volta pra lá. Para a origem. Pode ser que dá uma voltinha, volta pro Rio. Dá uma voltinha, faz São Paulo. Dá uma voltinha, volta pro Rio. Que é saudável. Claro que é. Claro Então, que é. assim, a BAV vai aonde nos queiram. A verdade é essa. E tem muita gente querendo a BAV. Isso eu posso te dizer. Ah, que legal, cara. Né? Isso é boa notícia. Hoje a BAV é feita uma licitação, né? Como eu disse, eu não estou na BAV Nacional, não posso falar com propriedade, mas até onde eu sei, é feita uma licitação e é escolhido por vários critérios técnicos. Tá. Ponto. Enquanto tiver muita gente querendo, a BAV vai continuar sendo esse sucesso. E 10 propostas que caem quando abre a licitação, tá? Algumas são desclassificadas porque não tem condição técnica e tudo mais. Então, você agrega duas coisas. Primeiro, a parte técnica e segundo, essa rotatividade é importante. Até para que o legado que se deixa para a estadual, Isso. o legado que deixou para a BAV Fortaleza, a BAV Ceará, foi sensacional. A BAV Ceará está crescendo, os agentes de viagem voltaram a dar valor. Está um sucesso. A mesma coisa, eu tenho Pernambuco, certeza que que vai vai acontecer acontecer. com Pernambuco, Pernambuco. e assim vai. Então essa itinerância é bom É legal. até É isso para, aí. para o estadual. Outra coisinha importante, que eu acho que faz todo sentido esse contexto que você está colocando aí. O aéreo é muito pesado, né, cara?
Depende da região, o aéreo inviabiliza algumas operações. A malha aérea, né? A malha aérea. Existem alguns lugares Aérea. que tem Isso. lugares sensacionais, É. mas a hora que você vai pro aéreo, fala assim, você não consegue pôr 23 mil pessoas aqui. É. Aí a gente sente o que o passageiro sente no dia a dia, né? É. O cara sai lá de Caxias pra ir Então, lá pra Recife. E aí não dá, você fala assim, Então. nem todo mundo vai abrir uma semana pra ficar, não, eu só consigo lugar 4 dias antes. É isso. Tem gente que não tem essa disponibilidade. Perfeito, É, perfeito. legal. Né? Então tem que pensar nisso tudo. É. É. E havendo essa questão da feira ser itinerante, Mas tem um cada detalhe. ano um ganha mais, outro ganha menos, é isso? Com E certeza. tem um detalhe muito importante. Eu acho que não só a prefeitura, mas o Estado, que foi o escolhido, tem que estar engajado. Com Tem que estar certeza. engajado. Nós já fizemos, nós, quando eu digo a Viesp, eu presenciei claramente, não vou falar qual foi dessas cidades, Fala aí, fala aí. mas assim, nós não tivemos apoio do prefeito, não tivemos apoio do governador, não tivemos nada. na Peitamos raça tudo e, quer, não, depois que estava tudo pronto, quer, não quer, sim, o ano que vem você não faz. Restauranteiro não apoiava, hoteleiro não apoiava, ninguém apoiava. Então, tá bom, tira a feira daqui, tirou. Acabou. Então, assim, quando não há um engajamento público, ele é necessário. Tanto do prefeito, quanto da Secretaria de Turismo, governo do Legal. Estado, tem que estar envolvido. Sim. Para que tenha uma unificação de esforços para que seja um sucesso. Porque não é simplesmente levar Mas isso público eu não entendo, e levar porque- fornecedor. Isso a BAV faz com maestria. Agora, o Estado tem que estar envolvido, a cidade tem que saber o que é a BAV, o que é esse troço que está acontecendo aqui. Está movimentando 20 mil pessoas Então, aqui. É? Ui? Toda a economia Oi? da cidade. Lá em Recife, eu comentei com o pessoal lá no hotel, quantas pessoas tem nesse evento de vocês? Eu falei assim, mais de 20 mil. Oi? Oxi. Então. Entendeu? Por quê? Porque houve envolvimento de Momento. tudo, regional Claro. também. E Importantíssimo isso daí. tem que ter um envolvimento. O Rio de Janeiro, com certeza, está envolvido e vai ser um sucesso, assim como foi Pernambuco, assim como foi Ceará. Ceará. Sim. Então, esse faz parte dos critérios técnicos também. Não adianta você ter um tremendo de um belo espaço e Não tem não ter engajamento. envolvimento Não público. tem Tem que ter engajamento. envolvimento público, Legal, senão não vai. Por exemplo, falando agora da agenda de águas de Lindóia. Pô, a gente a gente fala com o prefeito no telefone, aqui, liga pro prefeito, ele nos atende, pô. A gente manda, ele brinca, né? Isso. Ó, tá aqui a chave da cidade quando a gente Pode chega fazer. lá. Faz o que vocês quiserem aí e tal, tá aqui meu secretário. O secretário fica com a gente o tempo inteiro atrás. Tem envolvimento da cidade, por isso que é Claro. legal. É. Aí o restauranteiro entende, Sim, o cara lá hoteleiro. do sei lá, do discoteca, uma boate entende, porque tem o público que quer também se divertir. O cara da praça lá que vende as pipocas entende, o hoteleiro entende. Por isso que é o sucesso lá. Que bacana. Então, E até as cidades em torno ganham também, né? ganham. Vai lá em Serra Negra, Serra vai lá Negra, em... vai passear, como é que fazer chama lá? compra. É, tá Pra certo. comprar renda lá, É, as tá coisas certo. lá. É isso aí. Enfim. É isso aí. É por aí, cara. Pensa que é bom. Sensacional, cara. Sensacional. Fernando, Acho que eu falei demais, né, cara? Não, Ah, eu- imagina, imagina, cara. cara. Informação Aí eu relevante começo é a falar, bem-vinda. não para. Tá Não, tudo certo, cara. Só tenho de agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? não, cara, eu acho que tá bom, assim, deu um overview legal, Legal. né? No conceito dessa parceria, ou seja, de uma entidade só ser única agora em prol da causa, né, do trade como um todo. Então, porra, parabéns aí. Obrigado por ter vindo aqui no nosso canal. É uma honra para nós mesmo. Muito agradecido. Eu só queria fazer uma menção aqui que eu acho que é importante. Isso não foi só um trabalho meu, houveram várias pessoas nessa Claro. unificação. O Marcos Lucas, que foi o último Marco presidente Lucas. da Viesp, Já veio aqui. já veio aqui, né? Já. Marcão. Aliás, esse é um outro assunto para a gente poder, de repente, voltar Sim. com ele e fazer um outro programa aí. porque Sem ele dúvida, Foi candidato seu. a deputado federal, Sim. infelizmente ele não entrou, mas é assim. Política é assim, você tem que começar. Quem sabe o turismo um dia Isso. coloque um dos Isso. nossos lá em Brasília. Não, é pouco. Ou mais. Tem que ter mais. Que tenha mais. Sim. Mais. Porque o turismo elege muito mais de um candidato a deputado. certeza, Pelo cara. menos num deputado federal, a gente tem que ter para montar a bancada do turismo lá. Com certeza. As pessoas Olha. precisam entender e se engajar mais. Então, talvez, assim, Eu ó, acho isso eu acho que interessante, faltou um pouco. porque eu vi muito esforço dele, mas não das entidades como um todo, em prol de ter candidatos que vão representar o segmento. Rapidinho, eu sei que o tempo Não, está estourando aí. Fica tranquilo. Eu queria só falar um detalhe. Eu penso, as entidades, a BAV São Paulo tem que ser apartidária. A partidária. Por quê? Porque a gente tem apoio de todos. E a gente não pode fechar a porta para A, B ou C. Entendeu? Entendeu? Por quê? Senão nós não seríamos democráticos. Então, nós apoiamos o Marcos Lucas, né? Mas nós não podemos falar, ele é o nosso único Exclusivo, candidato. Houveram outras pessoas que pediram apoio. E falou, olha, a gente
também concorda com o teu trabalho, né? Apoia no sentido de, é legal, se você for, tem também o nosso apoio e tal. Mas a gente não pode sair divulgando e falando assim, não, esse é o candidato, blá, 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 blá. Ah, mas por que não? Porque a entidade tem que ser partidária. Isso aí. Eu entendo. Porque amanhã muda o governo e você fala, bom, a tua porta está fechada, o teu portão de embarque está fechado, migão. Eu ia te fazer exatamente isso aí, ó. Nós, aqui, nós não misturamos nossas empresas com o portão de embarque. Exato. O portão ele tem vida própria. Até para não ter melindre, para quem vier aqui dar um depoimento, quem quiser dar uma retórica também pode vir também. Então o canal ele é aberto a todos. Acho que esse que você quer dizer realmente assim que... Isso. Exatamente. Já pensou você falar assim, não, você eu não apoio, você eu não te chamo. Daqui a pouco vira um negocinho particular. Negocinho particular, eu vou apoiar só a minha panela. Virou uma panela. Será um prazer trazer o Marcão aqui para gravar com você. Eu acho importante ouvi-lo, o antes e o depois, onde foi as dores, o que o turismo pode fazer. E eu falo pro Marcos, Marcos, tua campanha não terminou. Ela tem que continuar, agora, são mais 4 anos que você vai poder melhorar o seu trabalho, mostrar para aquelas pessoas que não sabiam. Sim. Né? Ele foi um sprint muito curto que ele fez de campanha. Você tem que continuar divulgando, né? Estando com a gente. Trabalho agora nesses próximos 4 anos. Exatamente, para a gente colocar a gente nossa lá. Queria fazer um agradecimento também, porque essa unificação da Viesp, dos ex-presidentes, Marcelo Matero, William Périco, Edmar Bull, na BAV São Paulo, o Chico, o Edmilson, todas as pessoas que participaram, né? O Constantino na época, participaram e ajudaram. O seu Antônio na BAV Nacional foi um grande apoiador nosso. Dr. Marcelo, então, são pessoas que trabalharam por 10 anos para que isso acontecesse. Então, eu faço muito menção legal. Porque eu simplesmente fui o que assinei, mas claro. eu já falei, a gente tem que respeitar toda a história, claro. né? A bola já vinha andando. Caiu na minha mão para eu assinar. Exatamente. Mas foi um trabalho que eu participei também, mas a gente tem que mencionar o passado também. E antes de encerrar, vou fazer um convite. Você, agente de viagem, que está assistindo a gente, entra no site da BAV, vem conhecer um pouco o trabalho que é feito. Se você ainda não é associado, vai lá, dá uma perguntada, se instrui, vem conhecer. E eu faço um desafio, inclusive, para o agente de viagem que está nos assistindo. Essa pergunta, o que a BAV faz por mim, eu gostaria de que vocês ligassem na BAV São Paulo. Olha aí. E procurassem o nosso staff para nós respondermos o que nós fazemos por você. Arrojado, hein? Bacana, Ligue, Fernando. você vai se surpreender com o que você vai ouvir. É um isso desafio. Aí. E se você não gostar, você manda aqui para eles que eles vão divulgar. Fulano de tal, ligou lá, Fernandes, volta aqui para responder, porque não é nada daquilo que você falou. Na hora que Ligue que você vai se arrepender. Na hora que o vídeo for pro ar, embaixo tem um campo. A pessoa vai colocar ali as titulares. Coloca ali, lá, vai lá, coloca seu comentário. É isso aí. De bola. Perfeito. Legal. Obrigado, querido. Gente, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. Eu acompanho o programa de vocês desde o primeiro episódio. Sou o maior fanzaço. Né? E eu tenho esperança ainda da gente no futuro próximo aí ser mais próximo, talvez, em alguns eventos aí. Vamos. Vocês já fazem parte da nossa mídia especializada. Legal. Legal. Fernando, muito obrigado. Obrigado, Alexandre, Ezequiel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso e vida longa para vocês aí. Obrigadão. Valeu. Obrigado.